Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião 2.0, quinta-feira 21 de julho. Vão comentar as notícias com você a executiva do setor automotivo, varejo automotivo, Cris Aragoni, e a advogada Camila Amorim. E a gente vai começar conversando com uma notícia que não é da área de nenhuma das duas, que é da área do futebol e da área, embora seja da área jurídica do trabalho. O Ministério Público do Trabalho de Santos, o procurador Diego Catelan Sanches, ele pediu a suspensão da base do Santos, alegando trabalho infantil. Me parece assim, bastante esdrúxula a decisão, né? A atitude do procurador, bizarra, porque então o clube não pode treinar de 11 a 13 anos nadador, não pode treinar jogador de basquete. A reação da maioria das pessoas é fazer o quê? Manda essa garotada de 11 a 13 vender bala na porta do procurador? Tem algumas coisas assim esquisitas mesmo, né, Cris? Boa tarde. Esquisitas. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Muito esquisita. O Ministério Público, ultimamente, ele consegue atrapalhar, não? É incrível isso, atrapalhar a sociedade. Eu acho que os jovens incentivados, o esporte é um catalisador de bons cidadãos. Então, o esporte vai formar bons cidadãos. Pode até ser que muitos destes não serão estrelas, nem todos os jovens vão virar Neymar, mas ali eles conseguem, eles estudam, existe uma estrutura por trás, existe um acompanhamento, pelo menos é isso que eu acho, é isso psicológico, né? Isso que os clubes comunicam. Então, esse procurador, ele está fazendo um desserviço para a sociedade. É esquisito mesmo, né, Camila? Porque treinar não é a mesma coisa de trabalhar. Treinar primeiro que é voluntário, o garoto está lá porque ele quer estar lá, né? Eu treinei natação quando era pequeno, era trabalho infantil, isso, Camila? Boa tarde a todos. Paulo, eu acho que eu treinei todos os esportes, eu não me dava bem com nenhum, mas eu acho que eu tentei fazer todos. Eu acho que o Ministério Público, quando ele quer ser bom, ele é muito bom. Mas quando ele quer achar coisa ruim, muitas vezes, justamente para estar na mídia, ele faz também. Então, eu acho que eu tenho uma visão dupla do Ministério Público. Em relação ao esporte, eu acho que faltou pensar, um simples ato de pensar. Porque parece que o esporte não tem a função social, né? Desde que eu me conheço por gente, várias gerações, o que nós conversamos aqui sempre é sobre a função social do esporte. Ontem mesmo nós estávamos falando que o Brasil sempre foi o país do futebol e agora nós estamos sendo o país de muitos outros esportes. Tivemos um campeão nos 100 metros recentemente, corrida, tá? De 100 metros. E assim, a gente tem a fadinha, a gente tem a Daiana dos Santos, uma mega de uma ginasta. Então, treinar ginástica também agora não vai poder porque é um esporte? E o balé? O que vai acontecer do balé? O balé também pode ser considerado um esporte. Então, criança nenhuma mais agora dança balé. E, assim, o esporte ocupa a cabeça, o esporte tira a criança da rua, da criminalidade. O ócio que existirá sem o esporte pode levar para outras consequências muito piores. É aquela coisa, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, é isso que o Ministério Público quer. Então, o esporte tem regras, sim, as regras são importantes para a nossa vida. O esporte ensina a ter uma postura, isso é importante para a nossa vida. E muitas vezes essas crianças não têm a oportunidade de aprender essas coisas em casa, porque a mãe está trabalhando o dia inteiro, porque o pai está trabalhando o dia inteiro, e se eles ficam naquele ambiente ruim, muitas vezes, eles vão ser treinados para coisas, em vez de serem treinados pelo esporte para coisas boas. O esporte traz só benefícios
benefícios inclusive para a saúde mesmo, para a física, mental. Quantas vezes a gente sabe de gente que tinha diabetes alto, tem não sei o que, e praticando uma atividade física, um esporte, não melhora. E tudo nasce da base, né, Paulo? Vai falar que a gente vai começar a treinar alguém com mais de 18 anos para que essa pessoa ocupe a cabeça, aprenda até um ofício, não vai adiantar nada, né? Então, assim, o Ministério Público do Trabalho errou e errou feio. Esporte, duas observações. O Santos respondeu que toda a legislação desportiva é seguida rigorosamente e também todo o Estatuto da Criança e do Adolescente. E tem um levantamento que mostra que R$1 investido no esporte, seja pelo poder público, seja pela instituição privada, significa 5 ou 6 reais economizados depois no sistema de saúde pública. A gente tem duas notícias tristes referentes a assaltos. Um policial militar aposentado levou um tiro na cabeça de 3 assaltantes, aparentemente menores, que fugiram de bicicleta em São Vicente, no Jockey Club, e teve a arma roubada. Então, o assalto foi para roubar a arma dele. Isso aconteceu ontem de manhã em São Vicente, no Jockey. Na terça-noite, em Mongaguá, no Verde Mar, no Parque Verde Mar, um agente da Fundação Casa também foi encontrado carbonizado o corpo dele, 2 cômodos da casa queimados, e ele também teve uma arma roubada, além do celular e de alguns outros pertences, Cris. Muito triste, né, Paulo? Os agentes de segurança pública, eles são alvos, né? Eles são alvos da criminalidade. Muitas vezes, lógico, eles estão sem fardas, estão à paisana, mas quando o assaltante até eventualmente acaba descobrindo, rouba uma carteira e vê lá a identidade funcional. Eu conheço muitos agentes de segurança que hoje nem utilizam a identidade funcional quando eles estão fazendo compra em situações eventuais, porque quando são assaltados, pode sofrer um assalto, o ladrão pega lá a carteira e vê que se trata de um polícia, de um bombeiro ou de um agente penitenciário, eles matam e matam mesmo. Esse caso do incêndio deve ser queima de arquivo, não sei se isso foi alguma coisa já contratada. Se não foi, se foi um assalto eventual, certamente quando viram que se tratava de um agente da segurança pública, eles fizeram a queima de arquivo. Muito triste, muito triste. Inclusive, muitos policiais que moram em comunidades, eles não usam uniforme quando estão perto de casa, né? Eles saem com uma mochila, com uniforme, para se trocarem depois, para não serem identificados como policiais, Camila. Paulo, uma profissão que deveria ser de orgulho, né? Afinal, você está ali trabalhando para a sociedade, você está trabalhando para a segurança da sociedade, e ainda mais nos tempos de hoje, né? Que o que nós mais precisamos é de segurança. Os policiais, quem trabalha na área da segurança, não tem orgulho de ser um policial. Saindo da função, né, do horário da função dele, ele tem medo por ele, tem medo pela família. A profissão policial, né, agentes de segurança, todos ligados a isso, tem muito medo por tudo que o trabalho deles pode trazer de consequências. Esses assaltos, né, estão cada vez piores, né? Cada vez a gente está vendo mais. E voltando também ao assunto que a gente comentou ontem, que eu tenho certeza que quem assiste a gente hoje, assiste a gente todos os dias, é que esses furtos também, no caso, que foi roubado o celular, também vão para desmanche, né? Desmanche para vender peça ou para vender o próprio celular. Então, mais uma vez, eu acho que vale a pena a gente bater na tecla que quando tem gente que recepta esses produtos roubados, que compra o produto furto de um roubo,
também está colaborando para a morte de alguém, seja para um policial ou seja para outro cidadão. Então, é tudo muito junto. E aí vem a questão da educação, e dá para a gente fazer um link com o esporte também, porque o esporte também educa. Então, a gente tem hoje tudo junto, misturado, mas parece que ninguém enxerga isso. Então, tá na hora do policial ser reconhecido como ele merece, ter orgulho da farda que veste, poder chegar em casa fardado, mostrar para a sociedade o quão importante é a função dele. Mas hoje em dia não é possível, justamente porque esse orgulho que deveria existir gera consequências mortais, vamos dizer assim. É um ciclo e uma hora precisa quebrar. Nós temos procurado sempre destacar ações policiais bem-sucedidas, seja da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, aqui no Opinião 2.0, é uma linha editorial para ajudar a que a consciência, a sensação de segurança seja mais precisa, mais justa do que só noticiar os crimes. Hoje, infelizmente, nós temos 2 crimes. E a Camila tem razão, nós também procuramos destacar sempre o combate à receptação de objetos roubados, porque se não houver o receptador, não vai ter também o ladrão. O Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quinta-feira, a Cris Aragoni, executiva do varejo automotivo e administradora de empresas, a Camila Amorim, advogada, estão analisando as notícias com você. Camila, uma notícia, na verdade, parece mais uma novela. É aquele caso da casa abandonada, que na verdade não está abandonada, no elegante bairro de Higienópolis, em São Paulo. A dona da casa, Margarida Bonetti, aparentemente tem algum distúrbio, né, algum transtorno, e isso virou uma novela. Há 2 semanas atrás, a ativista Luísa Mel resgatou 2 cachorros, aparentemente os cachorros não estão maltratados. Ontem, a polícia entrou na casa da Margarida Bonetti para saber se ela está em condições mentais adequadas, porque a casa está um pouco abandonada, né? Está judiada. E a ativista Luísa Mel, outra vez, numa cena assim até meio grotesca, né? Ela pegou um cachorro da mão da mulher, correu, foi embora com o cachorro. A mulher falou assim: Luísa Mel, eu gostava de você, agora eu não gosto mais. Uma novela bizarra essa, não é? O comportamento da ativista joga contra a imagem de quem defende os direitos dos animais e aparentemente ninguém tem razão aí, não é, Camila? Paulo, eu vou brincar aqui com vocês que essa novela eu estou participando. Eu moro a 3 quarteirões da tal da casa abandonada. E ela sempre fez parte da minha vida, porque eu ando a pé pelo bairro, e sempre que a gente passava em frente dessa casa, tinha um cheiro muito ruim de dejetos humanos. E eu nunca relacionei a ser humano. Eu sempre relacionei, achei que era cachorro, que fazia xixi na rua, enfim. E a vida também dos moradores ali da região tá um inferno desde que começou a publicidade dessa novela. Tudo ali tá estranho e tudo ali tem coisa mal contada. Tá? Começa que foi anunciado que essa mulher era uma procurada pelo FBI. Recentemente saiu uma declaração do Ministério Público, do Ministério Público de São Paulo, que foi atrás dessa história e não existe, nunca existiu nenhum mandado para nada dessa senhora. O marido dela, que ainda reside nos Estados Unidos, respondeu pelo crime análogo à escravidão, mas ela não tem nada. Nunca existiu nada contra ela. Ela pode ter sido investigada alguma vez, mas não existe FBI atrás dela. Outra coisa, de fato,
a casa ali está caindo aos pedaços. Não é que ela está ruinzinha, ela está péssima. É uma casa lindíssima, mas que está caindo aos pedaços. Está caindo aos pedaços. Essa casa está numa briga judicial familiar por questão de herança. Esse processo existe há muitíssimos anos, tem outros imóveis envolvidos e essa casa está lá, no meio de tudo. Porque, salvo engano, a Margarida não quer a venda da casa e as irmãs querem a venda da casa. Essa invasão, essa investigação agora por abandono de incapaz, que começou a ser investigada, tá certo. Porque pelas notícias que a gente tem e pela opinião que já foi passada por alguns especialistas na área, mostram que ela realmente não tem uma capacidade mental suficiente para tudo que acontece. Então, ela deveria estar com alguém cuidando dela por questões psíquicas. Tá? Tudo são hipóteses. Ninguém nunca avaliou essa mulher para poder falar qualquer coisa dela. Tá? Os atos dela são de loucura, de andar com uma pasta no rosto, isso... Mas, gente, cada um tem até aí suas loucuras normais, mas precisa ver se ela consegue se cuidar. Em relação à casa, não tem saneamento, não tem nada. Descobrimos agora que tem luz. Eu nem sabia, porque sempre que eu passei por ali estava escuro. E eu acho que está tendo também uma exploração um pouco exagerada, tá? Se só o Ministério Público tivesse investigando, não tivesse gente querendo aparecer demais, como está tendo, seria tudo mais rápido e mais fácil. Eu penso no lado da pessoa humana da Margarida, desculpa. Ela não deixa de ser um ser humano que merece, por mais que ela tenha um passado pouco conhecido por todos, ela merece uma tranquilidade também. Eu passo muito na frente da casa dela, aquilo ali virou inferno, gente tentando pular muro, gente em cima do muro filmando, virou um ponto turístico mais macabro. Ontem, que foi a invasão, eu passei na frente para chegar na minha casa no final do dia, tinham todos os carros de jornais possíveis e imagináveis. Aquele holofote dos jornais, tudo ali. Uma quantidade de curiosos atrás da vida dessa mulher absurda. E carros de polícia, um auê. Aí eu fico pensando, ela já está sendo julgada pela opinião pública. Ela já foi condenada. Mas não é assim que funciona. É um circo, virou um circo, né, Cris? Um circo. Eu gosto do trabalho da Luísa Mel. Eu acompanho. Também gosto. Eu acompanho a Luísa nas redes sociais. Eu adoro. Ela já fez assim resgates. Por conta dela, muitos criadores de cães foram descobertos, maus tratos. Eu gosto muito do trabalho da Luísa Mel. Então eu sou uma pessoa de boa fé, vou crer que ela teve boa fé para resgatar esses 3, parece que foram 3, né? 2 no começo do mês e um ontem. Isso não quer dizer que a senhora passe por esse constrangimento. Ela vamos lá, pessoal. A casa estando caindo aos pedaços ou não é uma propriedade privada, concorda? Ali está em briga na justiça, ela está brigando com os irmãos, não importa, é uma propriedade privada, ninguém tem o direito de molestar a senhora. Pelo que eu entendi, ela é uma acumuladora também, né? Porque pelas fotos que nós vimos da imprensa dentro da casa dela, me parece ser uma acumuladora. Então, a Luísa Mel foi lá e fez o resgate, eu vou acreditar que ela tinha que fazê-lo mesmo. E se trata de uma acumuladora, de uma senhora com problemas psiquiátricos, vivendo sozinho, teria aí que ter tido o acompanhamento da área social da prefeitura, não é isso? Não é isso, Camila? Cadê
os assistentes sociais da Prefeitura de São Paulo para fazer aquele acompanhamento na hora dessa abordagem. Essa mulher, na minha opinião, tem que ser ajudada. O trabalho da Luísa Mel, os antecedentes são bons, inclusive a participação no resgate daqueles Beagles, né? Aquilo foi... Era em Suzano. Nós nem sabíamos daquilo. Em São Roque, né? São Roque. Mas nesse episódio particularmente, não há indícios de que esses cães estejam maltratados, e como virou toda essa polêmica, como atraiu toda essa atenção, eu não gostei muito da atitude da Luísa Mel ontem e há 15 dias atrás, mas sem dúvida... Eu também não gostei. Se tem uma foto que nós passamos aí no jornal que mostra a casinha dos três. Você viu a casinha deles? Os cães não apresentam indícios de maus tratos, então ficou um pouco estranha aí a participação da Luísa Mel. A Polícia Federal deflagrou uma operação com nome estranho, Odoacro, na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Ontem, nas primeiras ações, foi encontrado R$1.300.000 em dinheiro vivo, também vários relógios de luxo. A companhia fica no Maranhão, mas é do Poder Federal, e a gestão é indicada pelo Centrão, Camila. Paulo, essas operações da Polícia Federal, né, a gente precisa elogiar. Elas têm sido cada vez mais eficazes e elas, na lata, né? Elas vão direto ao ponto. A corrupção no nosso país é uma coisa que não precisa de comentários. A gente sabe o horror que é isso por aqui. E que a Polícia Federal, nessa operação, consiga ir ao chefão, que ela vá ao ponto principal, tá? Porque... certeza que eles sabem de mais coisa, quando eles invadem assim, eles já têm outras informações. Foi uma bela de uma apreensão, a gente não pode negar, foi uma coisa muito legal no sentido de eficaz do trabalho deles, e que eles consigam cada vez mais com essas operações deles prenderem, acharem corruptos, porque a gente precisa acabar com isso no Brasil. Quando mostra que tem consequência, que tem condenação, você já inibe o outro. O outro pensa duas vezes antes de fazer. Então, parabéns, Polícia Federal, que tenhamos muitas outras operações com os nomes mais loucos que vocês quiserem, porque é isso que a gente precisa no Brasil. A gente tem um exemplo até aqui do lado, né? Dessas operações da Polícia Federal em Guarujá, né? Em que foi revelado um esquema de corrupção. Apesar de tudo isso, a Câmara de Guarujá decidiu manter o prefeito no poder. Então, isso que eu ia falar. A Polícia Federal faz um trabalho pródigo, mas nós somos o país da impunidade. Nós temos aí corruptos de diversos partidos soltos pelas nossas cortes, pelas nossas mais altas cortes. Eu acho que se nós tivéssemos uma justiça, uma punição para quem rouba, esses eventos não seriam repetidos da maneira como são. Ali, dinheiro é uma coisa difícil de esconder, viu, Paulo? Dinheiro, o dinheiro, pensa numa coisa difícil. Eles vão ter que o corrupto tem que lavar dinheiro. Então ele compra obras de arte, ele compra carros de luxo, ele tem uma vida ostentosa. Começa a ganhar dinheiro para você ver se você não muda o relógio, não muda a marca da roupa, não compra uma bolsa cara. Dinheiro é difícil de esconder e é fácil da polícia rastrear. Só que deve existir também por parte desses policiais maravilhosos que nós temos um pouco de aquela sensação de enxugar gelo, porque eles prendem, a justiça solta. Eles prendem, a justiça solta. Então, o país da corrupção, na verdade, ele é o país da corrupção porque nós não temos uma justiça séria nesse país. A Cris tem razão, é muito difícil de esconder o dinheiro da corrupção. No Brasil tem um caso curioso no futebol, por exemplo. A CBF é uma instituição privada, ela não é de poder público, ela é privada, é particular. Então, se o presidente da CBF ganhar um presente da Nike, por exemplo, de 40 milhões de reais, ele não está sendo corrupto, ele ganhou um presente e ele dirige uma instituição privada.
Só que se isso se tornar público, é muito interessante a situação. Ele é enxotado de lá pelos clubes, pelas federações, se ficar claro que ele ganhou uma propina para assinar um determinado contrato. Então ele tem que esconder isso e aí ele vai ter que lavar o dinheiro. Lavou nos Estados Unidos, foi preso lá pela lavagem do dinheiro. Não era um ato de corrupção, mas era um ato que ele não podia tornar público. Aconteceu isso com José Maria Marinho, aconteceu isso com o J. Ávila, né? Foram presos nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro, ganho de propina de uma instituição particular no Brasil. É muito difícil esconder o dinheiro. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. A Cris Aragoni e a Camila Morim estão comentando as notícias com você. Cris, o presidente Jair Bolsonaro, na segunda-feira, fez uma reunião com cerca de 50 embaixadores e reclamou muito publicamente das urnas eletrônicas brasileiras, do sistema eleitoral brasileiro, que ele não acha confiável. Durante a semana, depois de segunda-feira, houve várias reações. A Associação Nacional dos Peritos Federais, a Associação dos Delegados Federais, várias instituições manifestaram confiança nas urnas eletrônicas. E uma manifestação que eu achei muito interessante foi a da Embaixada dos Estados Unidos ontem. O embaixador americano participou da reunião e a embaixada emitiu uma nota dizendo que o sistema eleitoral brasileiro é modelo para o hemisfério e para o mundo, ou seja, em desacordo com o que eles ouviram do presidente Jair Bolsonaro. Olha, Paulo, por que eles não usam urna eletrônica lá, então? Manda a urna eletrônica. Alguns estados usam. Manda a urna eletrônica lá para a Alemanha, manda a urna lá para a Europa. Eu acho assim, primeiro eles tinham que entrar mudo e sair calado. O Bolsonaro convidou os embaixadores porque o ministro do Supremo, que também é ministro do TSE, fez a mesma coisa. Fachin. Então, eu acho assim, juiz... ele tem que se comunicar nos autos. Nós temos Suprema Corte aí, eles fazem live com youtuber, são completamente desavergonhados desavergonhados na figura de sobriedade. Esse é meu ponto de vista. Juiz deveria se manifestar nos autos. O Bolsonaro reuniu os embaixadores para dar o ponto de vista dele. Eu pessoalmente, tá, Paulo? A gente vem acompanhando essa questão das urnas desde a auditoria do PSDB em 2014, não é isso? Essa sementinha não foi do Bolsonaro, foi lá do PSDB. O PSDB fez a auditoria nas urnas, nas eleições de 2014, eu lembro até hoje, o Aécio falou e o Carlos Sampaio, que era presidente do partido na ocasião, falou, olha, as urnas não são auditáveis. Por que elas não são auditáveis? Não sai o papel. Então, se você aperta 22, internamente pode virar 13. É isso que ele acha que pode acontecer. E é isso que o PSDB, lá em 2014, depois de ter contratado uma empresa para fazer auditoria, falou que internamente você tem um boletim de urna, mas o código-fonte, eu vou votar no Paulo, só que cada um que votar no Paulo, o voto vai para Camila. Gente, isso é um exemplo bem chulo, mas eu acho que é isso que o Bolsonaro quis dizer, que isso pode acontecer. É muito difícil, é uma situação, eu acho que a população não pode ir para as eleições com essa impressão, ganha quem ganhar. Se for o Bolsonaro, se for o Lula, eu lamento profundamente que nós tenhamos aí concorrendo nas eleições um ex-presidiário com crimes vastos, com provas sobradas, como disse o desembargador. Eu acho que isso tudo foi assim um tapa na cara da sociedade brasileira.
Acho sim que o Supremo Tribunal Federal interferiu nas eleições, acho isso. Não acho que vai acontecer nada se um ganhar, se o outro ganhar, a vida vai seguir, porque o Brasil não vai acabar por causa de Lula, por causa de Bolsonaro. Nós somos muito maior que eles dois, o Brasil vai continuar e nós vamos continuar nos desenvolvendo, a sociedade vai reagir a qualquer tipo de inconstitucionalidade de qualquer um dos dois. Mas eu acho que eles, o próprio movimento dos ministros causou esse descontentamento e essa desconfiança. Por que não, eles foram lá na Câmara para falar para não votar o voto impresso? Qual era o problema de votar, se tivesse voto, que não é voto impresso, né? Voto auditável, que você digita lá, cai numa maquininha, você vê que foi o mesmo número. Então, eu acho que o próprio posicionamento do Supremo, o Bolsonaro é aquele bobo da corte, é aquilo que a gente já sabe. Mas o próprio movimento do STF faz live, vai em congresso, vai dentro do Congresso Nacional para interferir em comissão. Isso causa estranheza. Me causa estranheza, não te causa estranheza? Por que eles foram lá? Eles não têm que se meter em assuntos do legislativo, essa é a minha opinião. E ontem eu vi a coluna do Alexandre Garcia e também do Cláudio Humberto. Eu gosto bastante da coluna do Cláudio Humberto. E ele falou que foram muito mais de 40 embaixadores, eram mais de 100. E depois que terminou a reunião, eles ficaram lá. Tem mais de 100 embaixadores que ficaram conversando, batendo papo. O Bolsonaro já tinha saído. E o mundo está dividido por questões ideológicas. Eu acho isso uma coisa imbecil com H. E o Biden é da turminha progressista, etc e tal. Já meteu uma nota, não tinha nem que dar nota. Por quê? Porque vai ficar caracterizado para os eleitores do Bolsonaro que o globalista Biden está macumunado com o Supremo Tribunal Federal. Eu sou uma pessoa que anda na rua. Eu ando na rua, eu vou em padaria, eu vou em banco, eu converso com os outros no mercado, eu trabalho no comércio, eu converso com todo mundo no comércio. Esse comportamento causa desconfiança nas pessoas. E a última coisa que nós precisamos, como o Brasil precisa, a última coisa que a gente precisa é chegar na eleição com uma mancha em cima do resultado. Camila. Não, eu vou discordar muito da Cris. Eu acho, assim, o voto impresso, qualquer coisa impressa pode virar um voto de cabresto, como a gente já teve tantas vezes aqui no Brasil, né? Que você compra o voto e a pessoa vai lá e te mostra que realmente votou. Eu confio 100% nas urnas eletrônicas, elas já foram auditadas inúmeras vezes, nunca mostrou a possibilidade de qualquer tipo de fraude. Então, assim, ela é uma coisa excelente, Ela é usada em muitos estados americanos e até em outros países. Então, assim, não tem o porquê dessa contestação da eficácia da urna eletrônica. E quando acaba, né, a sessão eleitoral, quando acabou o dia, né, da eleição, automaticamente você pega um extrato de tudo que está ali e você consegue verificar que a urna não é fraudável. Então, assim, eu acho a urna eletrônica um instrumento bárbaro e muito mais eficaz do que termos voto de cabresto novamente, ou até aquele sistema ridículo do papelzinho que a gente fazia um X e sumia, ou apareciam outros. Então, eu acho que, assim, essas outras maneiras, sim, são fáceis de fraudar. O voto eletrônico não. Vale lembrar que ele não é conectado à internet, não tem como entrar um hacker e mudar tudo lá. Vale lembrar que as urnas, antes de serem lacradas e serem enviadas para os locais de votação, elas são
verificadas, reverificadas, verificadas. Elas só são lacradas após a certeza de que não tem nada errado com ela. Então, a gente já tem um sistema de auditoria, a gente já tem um sistema de prevenção de fraude, de tudo. Então, não dá nem para falar que o mesário, alguém que está ali, entra na urna antes de abrir a sessão eleitoral e manipula qualquer coisa. Não dá para a gente falar isso. O Biden, a manifestação do Biden foi muito interessante, sim, porque essa opinião, ele acredita que é uma maneira boa de votação. Muitos estados no país dele já usam as urnas eletrônicas e ele manifestou a opinião dele. Ele não quis fazer publicidade em cima de nada. Eu acho que tem gente fora do Brasil vendo muito mais a situação caótica e vergonhosa que nós estamos vivendo do que nós mesmos brasileiros. Então, assim, mais uma vez, Bolsonaro abriu a boca para falar bobagem. Ele devia ter ficado quieto, para ele ia ser muito melhor do que essa falação que ele sempre quer mostrar que sabe alguma coisa, mas só fala bobagem. Então, assim, eu não acredito em fraude de urna, eu me sinto muito tranquila votando na urna eletrônica. A maioria das pessoas que eu converso, que a gente fala, né, dessa questão de fraude de urna eleitoral, também não acredita nessa fraude e tem a sensação de que, existindo alguma coisa impressa, volta o voto manipulado. Porque a gente sabe que já existiu muito aqui no Brasil. Já existiu muito. E em troca de nada, né? Você vota para alguém, eu te dou um prato de comida, te dou 5, 10 reais. Então, a gente já viveu isso. E não tá na hora da gente voltar com coisa ruim, né? Então, assim, manifestação do Biden não teve nada demais, não vejo problema nenhum em live de juiz, e quando eles esclarecem fatos, quando eles demonstram aquilo que está acontecendo. Vale lembrar muito que existe uma lei eleitoral e esses juízes conhecem essa lei. Então, eles não estão falando bobagem, eles estão explicando para o cidadão que não tem conhecimento legal o que existe. Não, também, eu acho ótimo que juízes façam lives explicativas de como funciona o nosso judiciário, seja no âmbito eleitoral ou em qualquer outro. Cris, é interessante que, se a gente fizer uma pesquisa aqui, eu também confio no sistema eleitoral brasileiro. Eu fui mesário algumas vezes, fui fiscal de partido em algumas outras, ainda no sistema impresso. Eu acho muito mais fácil haver fraude no sistema impresso, inclusive que não é o sistema impresso, a ideia do Bolsonaro, que é a impressão do voto, para poder ter uma auditoria depois. Isso que eu ia falar. Eu acho mais fácil de fraudar essa auditoria. Por exemplo, algum auditor vai, leva um punhado de votos diferentes, troca e aparece, coloca em questionamento uma urna eletrônica. Eu confio no sistema eleitoral brasileiro. E se a gente fizer uma pesquisa, nós estamos em 3 aqui, né? Sim. Você não confia, a Camila confia, eu confio. O resultado da pesquisa CNT, Confederação Nacional do Trabalho, é exatamente esse. 2 de cada 3 brasileiros, apesar de toda a desconfiança que reina em torno de tudo, 2 de cada 3 brasileiros confiam no sistema eleitoral brasileiro. Nós esperamos que a nossa urna eletrônica ela vai ser mais transparente possível. Só que é aquilo que eu falei, o próprio comportamento dos juízes, na minha opinião, que causa essa desconfiança. A mesma coisa, uma polícia vê um cara assustado no carro, vai lá abordar um ladrão. O comportamento deles irem para o Congresso Nacional, interferirem numa comissão, chamarem os líderes dos partidos e praticamente obrigar os líderes dos partidos a enterrarem
o voto auditável, que não é voto impresso, é voto... Isso me causa estranheza. Eu tenho o direito de achar muito estranho o juiz ir lá no parlamento ou dar uma apertada nos deputados, amigo, isso aqui não vai passar porque eu não quero. Eu acho desavergonhado, eles não deveriam ter feito e a gente vai ficar até outubro com essa ladainha enchendo o saco. Agora, eu acho, se você acha esse comportamento estranho, eu acho também bastante estranho o comportamento de Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, que atacou o sistema eleitoral todo esse tempo sem nunca ter apresentado nenhuma prova. Ele dizia, eu tenho provas. Ele mostrou o inquérito da Polícia Federal, tem um inquérito da Polícia Federal que o hacker entrou, ficou por 8 meses. No TSE. No TSE. O hacker entrou, ficou por 8 meses no TSE. A Polícia Federal foi chamada, o próprio TSE chamou a Polícia Federal. Foi identificado, o hacker está preso e quando a Polícia Federal foi pegar os arquivos para ver o que o hacker tinha feito, porque o hacker exibido, o que aconteceu? Ele foi exibido, eu tô aqui, ninguém tá me vendo, eu quero ficar famoso. Ele foi e colocou nas redes sociais que ele tinha invadido o TSE, foi por isso que foi descoberto. Daí o TSE pegou e falou, como assim? Chamou a Polícia Federal. Daí a Polícia Federal detectou a verdade. Os arquivos do que ele fez foram apagados. O inquérito era um inquérito público. Colocaram um carimbo de sigilo. Então vamos falar da teoria, da conspiração, que os globalistas querem mudar. O próprio comportamento deles. Teve um inquérito da Polícia Federal, eles mandaram mudou o deputado, o delegado do inquérito, o próprio TSE apagou os arquivos, não sou eu que estou falando, pesquise aí nos buscadores que você vai ver a timeline. O TSE apagou os arquivos, a Polícia Federal chegou lá, cadê o arquivo para eu saber o que o hacker fez? Não foi, já tinham sido apagados e o hacker está preso. Daí vai lá o Barroso no parlamento para brecar uma comissão que estava ali, poderia até ser que não saísse, que o voto auditável talvez saísse só nas próximas eleições. Então o comportamento deles gera desconfiança. Agora, é bom deixar bastante claro o seguinte, o hacker consegue invadir o site do TSE, até o da NASA foi invadido, né? Nenhum site é inexpugnável. O que ele não consegue entrar é na urna eletrônica, porque ela trabalha offline. Ele teria, para entrar na urna eletrônica, mas o que ele poderia fazer... E o envio da urna porque você tem que enviar. Então, nisso que... aí que o problema é zero. Porque a urna eletrônica emite um boletim e os partidos mesmos fazem a totalização e chegam no resultado antes do TSE. E nunca houve uma reclamação. É por isso que eu confio no sistema. Mas a gente aqui tem a Cris que não confia, a Camila que confia e eu que sou um mediador, né, que nem devia me manifestar, confio também. Nós já chegamos no final do Opinião, até com um pouquinho de atraso, agradecendo muito a participação da Cris Aragoni, executiva do Varejo Automotivo, muito reconhecida, da Camila Amorim, advogada e que a gente soube hoje que é vizinha da casa abandonada, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, na hora do almoço, um pouquinho depois da meia-noite na reapresentação e uma ótima quinta-feira para você que você merece.